tarde, boa noite. Está começando o seu minicast e hoje nosso programa vai falar sobre a habilidade mais buscada pelos recrutadores no LinkedIn em 2019. Você sabe qual é essa habilidade? Então segura aí que nós vamos falar dela já já. Mas antes, eu tenho uns recadinhos para falar para vocês. Queria dizer que nós temos as redes sociais do Dealerscast. Nós temos o Instagram com @Dealerscast, nós temos o Facebook que é o Dealerscast, só buscar lá. Nós temos também as nossas redes sociais pessoais. Temos adm.liliano, que é o meu Instagram, e pode procurar lá no Facebook por Liliano Fernandes. E tem também do meu amigo e parceiro Dealerscast, o Kevin Juliano. É só buscar aí no Instagram por Kevin Juliano e também no Facebook por Kevin Juliano. Sigam a gente aí, a gente sempre traz novidades, muitas coisas, muitos insights sobre tudo que a gente está lendo, a gente está assistindo aí, tudo que a gente está aprendendo, a gente vai compartilhando lá nessas redes sociais. E outra coisa que eu queria pedir de coração para vocês também, eu não sei por onde vocês estão ouvindo esse programa, se é pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, por qualquer agregador de podcast, assine o nosso programa. Você assinando ele, você vai receber em primeira mão, assim que a gente lançar o programa, o seu celular já faz o download automaticamente e você já ouve em primeira mão. Ou também, se você estiver vindo pelo YouTube, se inscreva lá no nosso canal, é o canal Dealerscast, clique no sininho para você ser notificado pelo YouTube e não perder nada. E aí, já descobriu qual é a habilidade mais buscada pelos recrutadores no LinkedIn 2019? Ah, é a criatividade. Isso mesmo, criatividade foi a habilidade mais buscada, cara, pelos recrutadores em 2019. E você, possui essa habilidade de criatividade? Acha que criatividade é uma habilidade capaz de ser aprendida? Acha que criatividade é coisa de artista, de quem trabalha com design, moda, publicidade? Só para essas pessoas? Você acha que a criatividade funciona? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Espera aí que a gente vai discutir muito sobre criatividade. Primeiro, vamos falar o que é criatividade. Bom, um dos conceitos mais sucintos que eu encontrei assim é uma coisa que o Murilo Gun, um gênio aí da criatividade, diz que criatividade nada mais é do que a capacidade do ser humano de imaginar coisas que ainda não existem e aplicar para resolver algum problema. Isso mesmo, você usa a imaginação, você consegue imaginar coisas que concretamente não existem e aplica essa sua imaginação para resolver aquele problema que você está enfrentando. E se a gente parar para pensar, a capacidade de imaginar coisas que não existem, ela é exclusiva do ser humano e todo ser humano tem. Você aí consegue imaginar coisas, não consegue? Com certeza já imaginou coisas que não existem. Por exemplo, ter superpoderes, por exemplo, voar, por exemplo, fazer um desenho de um homem, metade leão. Aliás, isso já é uma coisa que foi verificada segundo o livro que eu tenho aqui na minha mão, aqui, ó, uma breve história da humanidade, que eu vou deixar aí na descrição para vocês olharem. Esse livro é muito legal, uma breve história da humanidade, Sapiens é o nome do livro. Ele diz que há 40 mil anos atrás a gente já encontrava algumas esculturas de homens, metade leão, ou seja, corpo de homem e cabeça de leão. E eles salientam que era os sapiens ali, né, os nossos ancestrais, já imaginando que coisas que não existiam, porque não existem fragmentos dessa criatura daquela época, nunca existiu, né? Mas existem desenhos, então nada mais é do que a imaginação dos seres humanos, assim como dragões, assim como muitas outras coisas, da nossa capacidade imaginativa, vampiros. Só que é muito fácil você imaginar uma coisa que não existe, que nem, por exemplo, imagine você estar na sua casa, a gente sempre ouve podcast lavando a louça, né? O que eu mais gosto de fazer, você está aí lavando a louça, ouvindo esse podcast aqui, você imagina em cima aí na cozinha aí um elefante azul voando. Você pode imaginar isso, não pode? É a sua imaginação. Mas, o que isso adianta? Não adianta nada, é só a sua capacidade de imaginar. Você pode imaginar qualquer coisa. Para se tornar criatividade, essa sua imaginação tem que ser aplicada a algum problema. Por exemplo, porque você imagina uma máquina que lave a louça sozinho, né? Super inovadora, não essas máquinas que não lavam nada direito, lá uma mão mecânica que pega os pratos sem lavar. Se você imaginar uma coisa que não existe, que resolva um problema que você tem agora, que é no caso lavar a louça, aí você está usando a criatividade. E inovação? Porque as empresas falam inovação, precisam de pessoas inovadoras. Quando que a criatividade vira inovação? Quando você consegue vender essa máquina. Você consegue imaginar alguma coisa que resolva um problema e essa coisa você consegue vender, transformar em nota fiscal, ele brinca que você consegue imprimir uma nota fiscal com essa sua ideia,
você é um cara inovador. Então esse é o conceito de inovação. E é isso que as empresas estão buscando, pessoas que conseguem criar coisas diferentes, ou seja, produtos diferentes, para resolver problemas que as pessoas têm, que as empresas têm, e a gente consiga vender ainda essas ideias, vender esses problemas. É isso que as empresas estão buscando. Se você consegue entrar numa empresa e criar uma solução diferente, ou seja, imaginar uma solução diferente para aquele problema, e a empresa ainda conseguir vender essa solução para o mercado, cara, você está feito na vida. Não vai faltar emprego para você nunca. É isso que as empresas estão buscando. É por isso que a criatividade foi aí a habilidade mais requerida segundo o LinkedIn em 2019. Então, mas você deve estar se perguntando, tá, Liliana, já entendi que é muito legal ser criativo, já entendi o que é inovação, mas como que eu faço para ser uma pessoa mais criativa? É aí que vem o segredo. Tem que dizer para você, cara, você desde criança, você já é criativo. Você tem imaginação fértil. Você já viu alguma criança que não tem a imaginação fértil? Não existe. Toda criança tem uma imaginação fértil, criativa, consegue construir coisas absurdas. Só que você vai ficando velho, você vai envelhecendo, você vai perdendo essa habilidade. Por muitos fatores. Mas o principal deles, que a gente elenca, é o estudo formal. Na verdade, quanto mais estudo formal você tem, a gente vê que menos criatividade você tem. A palavra formal, ela diz porque formal é de forma, é de um conceito de você formatar as pessoas para o mesmo padrão. Isso é totalmente ao contrário do conceito de criatividade. Então, quanto mais ensino formal você tem, se você não sair da caixinha, ficar só ali preso dentro do ensino formal, você vai ficando cada vez menos criativo. E aí está o grande problema. Todo mundo passa, você provavelmente tenha passado mais de 10 anos, provavelmente a metade da sua vida em uma sala de aula, tendo ensino formal, você foi cada vez mais perdendo a sua criatividade. Isso é muito legal, eu vou deixar um videozinho aqui na descrição desse programa, que é o desafio do marshmallow. É legal você clicar no link aqui na descrição desse programa, porque se você procurar no Google, aí às vezes você vai encontrar um outro desafio, que é o desafio da criança não conseguir se controlar, algo assim. Mas não é disso que eu estou falando. É um desafio que foi feito em Harvard, foi aplicado em outras faculdades também, mas é um desafio que eles fazem para alunos de vários cursos, né, administração, engenharia, arquitetura, direito, e para um jardim de infância, crianças de 5 anos. E eles aplicam o mesmo conceito, dão as mesmas regras para todas essas aulas. E o desafio o que é? É você conseguir montar uma torre mais alta possível apenas com macarrão, fita crepe e um marshmallow em cima. Esse é o desafio. E o que é legal, quem teve o pior desempenho foram os alunos de administração. Uma pena, eu sou formado em administração e nós realmente perdemos toda a nossa criatividade na faculdade, infelizmente. E é que teve a pior, depois teve direito, engenharia e arquitetura e engenharia foram os que tiveram o melhor desempenho. Mas quem teve o melhor desempenho de todos foi o jardim de infância. Vocês acreditam que as crianças, jardim de infância, entre 5 e 6 anos, foram quem conseguiu fazer a torre mais alta com marshmallow lá em cima. E daí o vídeo explica por que isso, porque as crianças elas não têm preconceitos concebidos na sua idade, na sua cabeça, que nem, por exemplo, o administrador, por que eles demoraram? Porque você tem um prazo, se não me engano é 18 minutos para construir essa torre. O administrador, o que ele vai fazer? Planejar. Aí ele fica planejando 17 minutos e quer executar em 1 minuto. Aí chega o minuto, executa, coloca o marshmallow lá em cima, cai tudo. Então esse é o grande problema. E as crianças não, as crianças foram fazendo ali, primeiro colocaram o marshmallow em cima e foram tentando montar, e foram fazendo, deu errado, fizeram de outro jeito e foram tentando. E por isso elas tiveram um desempenho maior, porque elas não tinha nada que impedia. Pense você, primeira coisa, você pensa, putz, macarrão é muito fino, vai quebrar. A criança não sabe disso, que vai quebrar, então ela tenta. Ela vai e tenta, se quebrar, ela tenta de outro jeito, coloca 2. Se quebrar, coloca 3, então ela vai tentando. E a gente, como tem muitos preconceitos, acaba não tentando, não colocando em prática e perdendo muito tempo no planejamento. Esse é só um dos justificativas, tá? Se vocês verem o vídeo que vai estar na descrição aqui, o professor explica, é um TED Talk de 20 minutos, ele explica todo esse conceito e por que as crianças tiveram sucesso. Por que eu disse isso? Para você entender que você já foi criança, não foi? Então, quando você era criança, você era muito mais criativa. Você conseguia resolver problemas de formas diferentes, porque você talvez não soubesse as formas padrões. Quando a gente sabe as formas padrões, a gente acaba se acomodando a não querer buscar novas formas. Por exemplo, uma das coisas muito interessantes da criatividade, das pessoas criativas, é que elas têm geralmente na sua cabeça o e se. Elas têm um problema para resolver.
Aquele problema está sendo resolvido de uma forma padrão. Uma forma sempre foi assim. Aí chega uma pessoa criativa e fala, mas e se a gente fizesse diferente? E se a gente fizesse de ponta cabeça? E se, em vez de fazer branco, fizesse preto? E se a gente, em vez de colocar embaixo, colocasse em cima? Entendeu? São essas perguntas que a pessoa criativa tem. É pensar como uma criança. A criança sempre pensa assim. Se você der um objeto para a criança que ela nunca viu, ela vai fazer uma coisa absurda, que às vezes aquela coisa absurda acaba trazendo uma solução nova, que é melhor do que a solução padrão. Então é muito legal esse desafio. Vejam aí na descrição, olhem lá, analisem, vocês vão entender por que as crianças são tão mais criativas do que nós. Então, uma das formas da gente ser mais criativos é tentar voltar a ser criança. É muito difícil, eu sei, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando chato, vai ficando crica, achando que isso é coisa de criança, é bobeira, né? A gente vai achando que as brincadeiras de criança ficam no passado, a gente cresce, virou adulto. Mas a forma de a gente ficar criativo é tentar voltar a ser criança, é tentar ter esse olhar curioso da criança. O que a criança tem? É curiosidade. Uma das técnicas de criatividade é chamada de 5 porquês. Não é só da criatividade, né? Muitos administradores, engenheiros aprendem essa técnica na faculdade. Ela consiste na causa raiz, né? Encontrar a causa raiz de um problema. Quando você tem um problema, segundo essa teoria, você tem que perguntar 5 vezes por quê. Por que aconteceu isso? Depois já acha a resposta, pergunta por que de novo, por quê, 5 vezes seguida. Isso, o que uma criança de 5 anos mais pergunta na vida dela? Pega uma criança de 5 anos, ela tá com a palavra porquê na boca, fala porquê pra tudo. Porque a primeira resposta que você dá pra ela não a satisfaz. Ela não se sente satisfeita com a primeira resposta. Por isso ela pergunta por que de novo. Ah, mas por quê? Então ela tem essa técnica, nada mais é do que você voltar a ser criança. Então, na realidade, para você entender a criatividade, você não tem que aprender a ser criativo. Você tem que reaprender a ser criativo. Por que eu estou falando isso? Porque exatamente onde eu vi tudo isso, boa parte desses conceitos, foi um curso que eu fiz logo após a minha faculdade de administração. Eu fui formado em administração e eu percebi que eu perdi muito a minha criatividade na faculdade. Aprendi muitas coisas legais, muitas coisas bacanas, não me arrependo. Mas a minha criatividade eu fui formatado a deixá-la de lado. Eu era um cara muito mais criativo antes. E aí eu fui fazer um curso de reaprendizagem criativa, para reaprender a ser criativo. Então, se você quiser ter essa mesma experiência de reaprendizagem criativa, e aqui na descrição desse podcast, você vai ter um cupom que você vai fazer esse curso totalmente de graça. Isso mesmo. Você vai fazer esse curso gratuitamente, um curso que eu fiz lá ano passado, você vai fazer ele gratuitamente. Esse cupom só é válido agora para o mês de abril. Então até dia 30 de abril, use esse cupom e você vai fazer o mesmo curso que eu fiz totalmente de graça. É o curso do Murilo Gun, curso Reaprendizagem Criativa. Ele abriu esse curso aí temporariamente, por causa aí dessa loucura que a gente está vivendo, o famoso coronavírus e a pandemia, a quarentena do coronavírus. E por isso ele abriu esse curso, uma turma especial, totalmente gratuita, agora no mês de abril. Então, se você está ouvindo esse podcast a tempo, corra lá até dia 30 de abril, use o cupom que eu vou deixar aqui na descrição, você vai fazer ele de graça esse curso e você vai reaprender a ser criativo. Então, beleza, pessoal? Por hoje o programa fica por aqui. Quis fazer uma pequena introdução sobre a criatividade, tá? Dá pra gente fazer muita coisa, falar muita coisa sobre criatividade, mas ficam aí para próximos podcasts. Valeu, tchau!